E olha, tem uma informação que está chegando agora para a gente. Eu sei que vocês estão preparados para debater, porque a gente já trouxe esse tema para cá. Está marcada para o dia 7 de agosto a cerimônia de posse do novo presidente do IBGE, Márcio Postman. Esse evento vai ocorrer depois da divulgação do censo indígena. Em reunião nesta segunda-feira em Brasília, Postman e a ministra Simone Tebet conversaram sobre a acelerada mudança demográfica no Brasil, revelada pelo censo em 2022. E o que chama atenção, Simone Tebet e Postman conversaram, porque lá atrás, quando ele foi indicado, Simone Tebet deixou claro para os jornalistas que sequer conhecia ele muito bem e que essa conversa não tinha acontecido ainda. Houve um atropelo aí por parte do governo federal ao indicar Postman para esse cargo, Alan Gani? Como a Simone Tebet é uma política experiente, ela não deixa transparecer essa sua indignação. Mas é claro que houve um atropelo, é claro que ela ficou insatisfeita. Aliás, a indicação do Postman desagradou setores à esquerda que fizeram o L durante a eleição, como a ótima economista Helena Landau, que vê com desconfiança esse heterodoxo, de ideias heterodoxas que beiram aí o marxismo, comandando uma instituição da importância do IBGE. Ô, Piperno, você acha que Márcio Postman pode trazer algum tipo de gestão ideológica para um órgão tão estruturado quanto o IBGE? Eu acho improvável que isso aconteça, até por conta da correlação de forças que ele vai encarar hoje. Quer dizer, ele tem acima dele a Simone Tebet, que não é exatamente um quadro ideológico. Então, ele vai ter limites a qualquer tentação. Mas a Simone Tebet, por exemplo, não foi consultada durante a indicação dele. Isso indicaria que ela teria força sobre ele, mesmo sendo ministra? Isso foi uma tremenda descortesia. Agora, eu não imagino que a atuação dele seja algo que promova conflitos com ela, com a sua superior. Então, eu não vejo esse risco, não. Segre, você vê? Não, me parece que não. A Simone Tebet tem experiência e, além do mais, ela está jogando um jogo a 2026. Então, ela vai deixar passar um monte de coisas. Não vai ser a primeira nem a última vez que o presidente Lula vai alfinetar. Mas você vê uma possibilidade de gestão ideológica no IBGE por Márcio Postman diante do histórico dele? Eu vejo. E eu lembro sempre do futuro, não? Aconteceu na Argentina também, que foi colocado no INDEC, o Alan mencionou isso outro dia no Jornal da Manhã, e está certíssimo, porque tem muitas determinações através de informações e dados confirmados oficiais pelo IBGE que impactam na economia e que impactam inclusive em questões econômicas. Então, eu espero que não. Aí a Simone Tebet deverá ter um controle sobre essas possíveis questões ideológicas, até porque a responsabilidade é dela e não do presidente. Márcio Postman conversou com o Grupo Prerrogativas neste fim de semana, num bate-papo lá, e ele deixou algumas questões claras e que chamaram bastante atenção e geraram repercussão. Primeiro, ele criticou a independência do Banco Central e falou também que o Congresso hoje não representa a camada mais popular do país, Alan Gani. Então, aí ele já está provando essa gestão ideológica. E qual que é o risco dessa gestão ideológica? É um aparelhamento no IBGE, que é uma instituição seríssima, que é uma instituição com grandes técnicos lá. Isso começar a ser, de alguma maneira, aparelhada e ter o risco, não estou falando que vai acontecer, mas há o risco, e que o mercado fica cauteloso, de manipulação de estatísticas. O IBGE é responsável por taxa de desemprego, contas nacionais, que é o PIB, o índice de inflação. Se o mercado começa a perceber que, de alguma maneira, tem maquiagem nesses dados para favorecer o governo, o investimento vai embora, porque você não tem um termômetro se a economia tá boa ou tá ruim. É a mesma coisa você colocar um termômetro para medir a febre e esse termômetro não funciona. Você tá lá com uma febre de 39 e o termômetro tá marcando 36. Piperno. O IBGE é uma instituição fundamental. A gente inclusive lamenta que mal tinha dinheiro para fazer o último censo, né? Que se arrastou. Mas sempre foi assim, viu, Piperno? A falta de grana do IBGE. Saía a cada 10 anos. Eu concordo. Sim. Deveria ter mais grana. Mas é de vários governos isso aí. Então, de alguns anos para cá... Faz tempo, tem um orçamento limitado. O negócio se acentuou muito agora. Então, precisa de novo ser tratado com o devido respeito. Agora, já que a gente falou em IBGE, porque tinha alguma coisa sobre o IPEA, né, Simone? Né? Bom, tinha alguma coisa na tarde anterior que mencionou o IPEA. O IPEA divulgou... Ele já foi presidente do IPEA, né? Ele já foi presidente do IPEA e, ao que tudo indica, um mau presidente.
É importante que... Há divergências. É. A gente que diz que ele fez uma boa gestão e pessoas que atuaram lá naquele momento, outras pessoas disseram que ele aparelharam com ideologia o IPEA e afastando economistas que eram reconhecidos e que trabalhavam de forma mais técnica. Perfeito. Agora, eu queria chamar a atenção para um dado que o IPEA divulgou agora, um trabalho que o IPEA divulgou sobre o número de servidores públicos aqui no Brasil. Então, dá em torno de 12 ponto alguma coisa, né? Milhões. Por cento, né? 12 sobre o número de pessoas empregadas no país. E isso surpreende porque, nesse sentido, o Brasil está abaixo de Estados Unidos, da média da União Europeia e da média da América Latina. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente sempre tratou o serviço público do Brasil como um exagero, como uma fonte de gastos eternos e tal. O fato é que isso mostra, e aí são números, que o serviço público do Brasil não é tão gigante assim. É sim. Não. Vou te dar números. Eu fiz esse levantamento há pouco tempo atrás. Em 1997, dá um Google aí, você que nos escuta, que nos assiste. 1997 tinha 165 milhões de brasileiros e eram 6,5 milhões de funcionalismo público nas 3 esferas e nos 3 poderes. Estamos falando federal, estadual, municipal, executivo, legislativo e judiciário. Certo. Cresceu a hoje até 210 milhões, 31%. Desde essa época até agora, o crescimento demográfico foi 31%. E por isso te observei 12,5 milhões de funcionalismo público. O funcionalismo público cresceu 100% quando a quantidade de pessoas subiu 31%. Isso não está certo. Fora os benefícios. Na verdade, o dado que o IPEA mostra é de 12,45% hoje dos trabalhadores estão no setor público. Exatamente. Agora, o Piperno, e as distorções de salário, benefício? Você tem cargos na justiça que a pessoa tem motorista. Mas é claro, mas existe, Alan, isso é inquestionável e isso tem que ser combatido. Perfeito, concordo contigo. Há um monte de excesso. Há um monte de gente que está se enriquecendo à base de penduricalhos nos estados, na União e também nos municípios. Isso tem que ser cortado para ontem. Agora, não dá para a gente continuar trabalhando em cima do falso mito de que há um gigantismo do Estado em relação ao número de funcionários. Até porque, eu concordo com o Segré, a conta, ela inchou, é verdade. Mas também porque as pessoas se aposentam. E hoje as pessoas vivem mais. Gani. Não, eu vejo que o gasto com funcionalismo público no Brasil, ele é excessivo, ele é ineficiente e a reforma previdenciária que ocorreu em 2019, ela foi fundamental para corrigir, então, distorções daqui para frente. Porque até então, e este é um grande problema que a gente tem dentro do funcionalismo público, principalmente cargos aí de juízes, com aposentadorias que não fazem o menor sentido.